Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Então, nós chegamos na unidade 2 de homilética. Quero lembrar, que como nós vimos na unidade 1, pregar não é para qualquer pessoa, mas sim para aquela pessoa que recebeu um chamado de Deus. Ele entendeu que Deus, o incomodou, o chamou para ser um grande pregador. Na unidade 2, nós vamos falar sobre os requisitos fundamentais para o pregador. O que esse pregador precisa, para, vamos dizer assim, se firmar mesmo nesse chamado de Deus na vida dele? Primeira coisa, ele precisa ter disciplina espiritual. O que é uma disciplina? É saber, primeiramente, que ele é imperfeito e que ele necessita da graça de Deus. Que ter sido convocado por Deus, ter recebido essa missão de levar a mensagem, é um privilégio. E sabendo que é um privilégio, tem que saber também que somos dependentes de Deus. Ter essa disciplina espiritual é ter um relacionamento com Deus. Saber que tudo que nós somos, tudo aquilo que falamos a respeito de Deus, tem que ser da total dependência do Espírito Santo. Deus te deu, virtude, te deu graça, manifesta poder quando você prega, por causa dessa disciplina de saber de onde você veio, quem você é e quem te usa é o Senhor, que você é somente o instrumento. Segunda coisa, é necessário ter uma vida de estudo da palavra. Isso é meio óbvio, Alguém que vai pregar a palavra de Deus precisa ter um constante estudo, um constante aprendizado. É necessário que ele se dedique a estudar a lei do Senhor, que ele também pratique, porque como que ele vai falar de algo que ele não pratica? É necessário também que ele ensine os decretos e mandamentos da lei do Senhor para o povo. Então, estudar e aprender da palavra é fundamental. Outro requisito que é importante também, ter uma vida de oração. Uma vida de oração nada mais é de que você tem uma vida de relacionamento com Deus. Quem se relaciona com Deus, conhece a Deus. Então, como que você vai levar uma mensagem que vem da parte de Deus se você não tem um relacionamento com Ele? Quanto mais você se relaciona, mais você conhece a respeito de Deus. Uma outra coisa que você precisa ter, uma vida de comunhão. O que isso significa? Normalmente, isso é aplicável quando você prega na sua igreja local. Você precisa conhecer as pessoas que estão ali, que são seu público. Então, normalmente, o líder de igreja, o ministrante, ele precisa ter um relacionamento de comunhão com aquelas pessoas que ele ministra para elas. Até mesmo para conhecer parte da necessidade que aquelas pessoas têm. Uma outra coisa que o pregador precisa ter, um outro requisito, é ter uma fidelidade financeira. Ele precisa tornar na vida dele o hábito de ser fiel. Porque quando você prega, você vai falar a respeito principalmente de fidelidade, não tem como você ter propriedade e autoridade no assunto se você não é fiel. Uma outra coisa, que é um requisito, é a ética cristã. Isso também é muito importante para quem tem um chamado de pregador. Você precisa aplicar, os princípios da palavra de Deus na sua vida. Primeiramente, para depois desafiar quem te ouve a praticá-los também. Então, ter ética significa isso. Você saber aplicar isso na sua vida para depois, querer que as pessoas apliquem na sua própria vida. Então, primeiro comece em mim, para depois chegar nas pessoas que estão me ouvindo. Então, eu preciso ter uma postura de alguém que é parecido com Jesus. Então, os discípulos, eles falaram a respeito da palavra porque eles se tornaram parecidos com aquele que ensinou eles a palavra. Então, eu preciso falar como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus. A apostila nos traz que quem é chamado para pregar, ele foi chamado também para ser imagem e semelhança de Cristo. Se você tem esse entendimento que você foi chamado para ser um pregador, você precisa saber que você foi chamado para ser imagem semelhante dele. Então, isso significa que você tem que se parecer com ele. As pessoas precisam ver isso. Porque quando elas
percebem que você parece com ele, automaticamente elas vão querer sim seguir os ensinamentos que você está passando. Outra coisa, um outro requisito, você precisa conhecer a sua forma, e isso é muito interessante. O que é conhecer a sua forma? Cada pessoa ela é de um jeito, e Deus vai usar ela na sua particularidade. Primeira coisa que vai determinar a sua forma é a sua formação espiritual. De que formação você veio? Você veio de uma formação pentecostal, uma formação batista, uma formação mais, vamos dizer assim, mais formal? De que formação você veio? E isso também vai determinar a sua forma, porque cada pregador é diferente, né? Às vezes você vê um pregador que tem um estilo mais pentecostal, um exemplo. E esse não é o que parece com você, você é bem formal, né? Então você vai querer pregar parecido com o pentecostal, se não é o seu jeito de pregar, isso é a sua forma. Cada um tem um jeito específico. Nós não temos uma riqueza de pregadores, cada um estilo, nós costumamos falar estilo, mas isso é a forma, né? Não tem uma forma diferente de pregar? Então você precisa conhecer a sua forma e não imitar a forma de ninguém. Uma forma de conhecer, né, um jeito de conhecer sua forma é pelas opções do seu coração. O que o seu coração tem mais tendência? O que ele te leva a desejar? Qual área o seu coração bate mais forte? Você tem um desejo de trabalhar especificamente, talvez numa área de libertação, né, numa área de ensino? Qual que o seu coração mais te impulsiona? Também um jeito, né, de identificar a sua forma é pelos seus recursos naturais. Em que você tem mais facilidade? Quais são os seus dons naturais? Para que ele te chama mais? O seu modo de ser. Se você é uma pessoa calma, uma pessoa pacata, uma pessoa tranquila, dificilmente você vai aplicar isso numa pregação de fogo e de poder, mais no estilo pentecostal. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Uma das coisas também que te ajuda a determinar a sua forma é onde você tem mais experiência, né? Tem áreas, talvez, do seu ministério que você conseguiu adquirir uma experiência maior. Então, provavelmente, isso vai te dar bagagem para entender a sua forma. Então, isso te ajuda a ser um pregador mais eficaz, quando você conhece qual tipo de pregador você é. Não queira imitar ninguém, encontre a sua própria forma. Uma outra qualificação que o ministrante precisa ter. Uma educação contínua. O que isso significa? Você não pode parar de estudar, né? Nós somos estudantes de teologia. Quando terminar o seu curso, você não pode se dar por vencido. Não, já terminei, já aprendi tudo o que eu precisava aprender, não preciso aprender mais nada. Não é assim que funciona. Você, para ter sucesso como um pregador, você precisa continuar aprendendo. Uma das coisas que vai facilitar o seu aprendizado, por exemplo, é ter uma biblioteca em casa, ter livros para você consultar, ter bíblias também de várias versões, né? Você vai ministrar em cima de um texto, lê ele em mais de uma versão. O que diz, né? Em versões diferentes. Se você domina o hebraico ou o grego, que a apostila nos sugere isso, sua pregação vai ser muito mais rica, porque você vai ir direto à fonte, né? Você precisa também ler jornais de grande circulação, ter acesso à internet, né? Ficar por dentro das coisas atuais que estão acontecendo, até mesmo para saber orientar o seu público a respeito disso. Importante também fazer cursos, tanto de pequena duração, para que você possa colocar ele em prática mais rápido, como também cursos de longa duração. Então, de qualquer maneira, é importante você estudar. Então, tem que estudar a palavra de Deus, não pode parar no tempo, ok? Uma outra coisa também, que é um requisito para um grande pregador, usar a sua criatividade. Use a criatividade no púlpito na hora de pregar, mas não se torne um pregador chato, um pregador repetitivo, porque nós encontramos isso muito. Tem pessoas que você começa a ouvi-lo e você não consegue continuar, ou não quer ouvir mais nenhuma palavra dele, porque ele é uma pessoa chata, né? Alguém que aborrece, que tem uma pregação entediante, e isso é muito ruim para o ouvinte. Então lembra, quando você está preparando a sua palavra, que se você tivesse sentado ouvindo, será que ela seria boa para você? Será que você se sentiria atraído de continuar ouvindo?
aquela palavra talvez uma segunda vez, uma terceira vez? Então, você precisa ser alguém criativo. Você não pode ser palhaço, porque é diferente. Mas criatividade, sim, você pode colocar. E essa criatividade não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Ela é construída com o tempo que você vai pegando experiências. E da mesma forma que você não pode se tornar um pregador chato, você precisa ser, né, um pregador criativo, um pregador que tem uma mensagem atraente, que as pessoas querem ouvir de novo, ouvir outra vez, né? Tem pregadores que você ouve uma mensagem deles e você já quer ouvir outra e outra. Por quê? Porque eles são dinâmicos, são criativos. E como pregadores precisamos também ser assim. Você precisa acreditar naquilo que você fala. As pessoas precisam entender que você está acreditando naquilo. Você precisa aplicar aquilo com uma finalidade, né? Pregue alguma coisa que as pessoas vão colocar em prática. Porque não adianta você preparar um sermão, né, com muitas palavras difíceis, com coisas, né, que você pegou lá do hebraico, você pegou do grego, você trouxe coisas assim riquíssimas, mas talvez são riquíssimas para você. Você precisa ter uma pregação persuasiva, né? E são coisas que as pessoas podem colocar em prática, que elas possam colocar isso no dia a dia. Aí eu quero contar uma experiência pessoal minha, que aplica a essa parte da ministração. Ontem eu ministrei num culto de domingo, né? Trouxe uma palavra para ser aplicada no seu dia a dia. E hoje uma amiga minha, lá da igreja, me mandou uma mensagem, falando que ela estava numa fila de banco e ela teve uma experiência de lembrar, aconteceu uma situação, e ela lembrou da palavra que eu ministrei. E aí ela foi e colocou em prática aquilo que eu ensinei ontem no culto. Isso é uma palavra persuasiva. É você, né, ensinar algo que é praticável e a pessoa entendeu aquilo, ela foi persuadida a colocar aquilo em prática que você ensinou. Então, a sua palavra ela tem que ter o objetivo de persuadir, de convencer o outro, porque senão ela passa a ser uma palavra desnecessária. Então, nós podemos também, dentro da nossa pregação, pregar com 6 objetivos. O primeiro dele, evangelístico. Você pode levar uma palavra com o objetivo de levar as pessoas à salvação. Isso é uma ministração evangelística. Você também pode pregar uma palavra ética, né, que vai levar os ouvintes a dar valor à fé cristã. Uma outra coisa que você também pode aplicar na sua pregação é uma pregação doutrinária, que ensina as pessoas, né, a palavra de Deus, né, propriamente dita. Você também pode ter uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para as pessoas, que traga um conforto no momento de luta, no momento de dificuldade. Você também pode trazer uma palavra de exortação. É uma palavra de ensino, né? Uma palavra de correção, na verdade. E também pode trazer uma palavra devocional. O que é uma palavra devocional? É uma palavra que vai levar as pessoas que estão ouvindo a ter intimidade com Deus, né? Isso é uma palavra devocional. E por último, a unidade 2 encerra te dando um conselho para que você busque ajuda ou busque uma mentoria. Como que nós fazemos isso? Buscando pessoas maduras, confiáveis, que conhecem a palavra, que são pessoas de boa índole, que são exemplos para você. Pode servir como um mentor, alguém para te dar orientações, tirar dúvidas, te dar sugestões nas suas próximas palavras. Você precisa de uma mentoria. Se não for pessoas, podem ser bons livros, né, de autores confiáveis, que tenha uma palavra de acordo com aquilo que você acredita. E a sua melhor mentoria nada mais é do que a própria Bíblia, né? Consulte-a também, porque ela vai te dar ensinamentos infalíveis. Pessoas podem falir, livros também podem, escritos por pessoas, também falir. Mas a Bíblia, ela não vai falir com você. Ela não vai te deixar na mão. Então, e por último, concluindo aqui a unidade 2, não se esqueça, pregador, você é dependente de Deus. No finalzinho da unidade tem uma reflexão. Se você depois quiser, né, ler essa reflexão, fala a respeito de um velho monarca que ele queria
que os seus sábios, seus filósofos, eles colocassem toda a sabedoria do mundo, vamos dizer assim, num livro. E eles ficaram 20 anos da vida tentando pegar toda a sabedoria do mundo e eles conseguiram colocar isso em 40 livros. Só que o monarca achou muito, pediu eles para condensar aquilo. Eles ficaram mais 2 anos e nesses 2 anos conseguiu colocar isso em um livro grosso e pesado. O monarca pediu ele, condense mais, né? Resume isso, tá muito grande. E os sábios ficaram 3 meses trabalhando em cima desse livro e trouxeram toda a sabedoria que existia no mundo em uma sentença. E essa sentença ele colocou, entregou para o monarca leu e achou maravilhoso. E disse, é isso mesmo. A sentença estava escrito, não há almoço grátis. Então, ou seja, toda a sabedoria do mundo foi resumida nessa sentença. E aí a unidade termina assim. Isso quer dizer que, para se tornar um pregador relevante, é preciso dedicação, muita dedicação. Nada vem de graça. Se você quer, né, se alimentar do que vem da parte de Deus, lembra que isso tem um preço, isso tem um custo. Amém? Então Deus abençoe vocês. Até a unidade 3.